da vulva, né? São lesões, né, condições pré-malignas da vulva, né, onde a gente tem um processo escamoso intraepitelial proliferativo, né, com maturação epitelial anormal e atipia nuclear. As lesões intraepiteliais de alto grau, né, têm aumentado a incidência em mulheres jovens, devido ao aumento da incidência das infecções por HPV, porém, né, felizmente, não tem aumentado a incidência de câncer vulvar. Diferentemente do colo do útero, a gente não tem triagem, né, de rotina para lesão intraepitelial vulvar. E aí a gente vai falar um pouco também da terminologia, certo? Desde que foram descritas as neoplasias intraepiteliais vulvares, elas têm sofrido diferentes nomes, né? E hoje a gente fala, né, através que foi desenvolvido, né, pela Sociedade Internacional de Estudos das Doenças da Vulva, a gente tem, né, atualmente as lesões intraepiteliais de baixo grau e as lesões intraepiteliais de alto grau e o tipo diferenciado de neoplasia intraepitelial vulvar. Antigamente, né, era descrito como neoplasia intraepitelial vulvar 1, que depois foi modificado, tipo 1, que foi modificado por condiloma plano, né, o efeito citopático mesmo do HPV, as verrugas, que hoje a gente fala em lesão intraepitelial escamosa de baixo grau. Tinha as neoplasias tipo 2 e 3, né, que depois foi modificada para o inusual, né, que podia ser tipo verrucoso, basalóide ou misto, e hoje a gente fala nessas lesões como lesões escamosas de alto grau, e o tipo diferenciado, que permaneceu como o tipo diferenciado de neoplasia intraepitelial vulvar. Iniciando um pouco, falando de epidemiologia e fatores de risco, eu dividi, né, em cada tipo de lesão, porque cada uma tem a sua epidemiologia e seus fatores de risco. Iniciando pela lesão intraepitelial de baixo grau, ela tem crescido de acordo com o aumento da incidência de infecção pelo HPV, né, já que elas são condilomas planos, né, e são derivados do efeito citopático do HPV, causado principalmente pelo HPV 6 e 11, né, que foi encontrado em quase 90% das lesões. Então, com essa relação com a HPV, ela tem uma incidência mais em mulheres jovens, né, com a média etária de 30 a 40 anos, e os seus fatores de risco estão inclusos naqueles fatores de risco para a infecção por HPV, como tabagismo, imunossupressão, outras doenças sexualmente transmissíveis, incluindo também os múltiplos parceiros. Já no caso das lesões de alto grau, né, que é a antiga inusual, ela tem uma incidência maior, é 90 a 95%, né, dessas lesões intraepiteliais escamosas da vulva, né, ela também está diretamente ligada ao HPV, porém um HPV de alto risco, certo? Que são os tipos mais comuns, né, os 16, 33, o 18 e o 31, sendo o 16 a maior parte dessas lesões, né, que 77% encontrado nessas lesões. Um estudo que saiu nesse jornal europeu, ele mostra que foram encontrados o DNA da HPV em 509 de 587 lesões, e foi muito mais comum em mulheres jovens, né? 93% dessas mulheres tinham idade abaixo de 37 anos. Então, também os fatores de risco estão relacionados à infecção pelo HPV, como tabagismo, supressão, a quantidade de parceiros sexuais, o uso de anticoncepcional e terapia hormonal. Lembrando que o teste para HPV da vulva ele não é normalmente realizado, como a gente tem no colo do útero, algumas vezes, né, feito aquele coteste, mas no caso de estudos de pesquisa, foi avaliado para que pudesse ter essa correlação com as lesões de infecção por HPV. Já no caso das lesões por neoplasia intraepitelial diferenciada, a epidemiologia é bem diferente, os fatores de risco também, né? As mulheres na média etária são 67 anos, já mulheres na pós-menopausa. A via carcinogênica, né, já não é mais o HPV, ele está associado com dermatose de vulva, né, devido àquela inflamação crônica,
principalmente pelo líquen escleroso, né? Às vezes já pode ser um achado, quando biopsiado, um achado juntamente com carcinoma já de células escamosas. Como eu falei, né, a via carcinogênica é diferente, então normalmente não tem infecção concomitante com HPV e tem um potencial bem maior de malignização do que as lesões de alto grau. No caso, agora falando da histopatologia, no caso das lesões de baixo grau, a gente tem realmente só alterações celulares causadas pelo efeito citopático do HPV, tendo colocitose, hiperplasia das células basais, né, com aumento da atividade de mitose no terço superior do epitélio e não tendo aquele potencial oncogênico que as lesões de alto grau e o indiferenciado pode ter. São manifestações benignas, né? E é tanto que, por conta de incluir esses condilomas planos, né, nessa classificação, né, deixou-se de falar em neoplasia, né, usar o termo neoplasia para ser usado o termo lesão intraepitelial, né, já que incluía essa de baixo grau, que não tem não são lesões potencialmente neoplásicas. Já no caso das lesões de alto grau, né, a gente vai ter alteração, né, na perda da maturação no epitélio, no terço médio e no terço superior, já pegando toda a espessura total, ou só o terço superior e o terço médio. Antes, quando só tinha a espessura média, era o que a gente chamava de VIN2, e quando pegava a espessura total de VIN3. Hoje, VIN2 e VIN3 estão juntos nessa classificação de lesão epitelial de alto grau. Então, tem alterações citológicas, né, significativas, com figuras metódicas bizarras e pleomorfismo significativo, e a invasão estromal não está presente. Antigamente, também, a gente tinha essa separação, né, entre o subtipo basaloide e o tipo verrucoso, mas que a gente vê que, na maioria das vezes, é bem comum que existir tipos mistos, né, misturas dessas alterações. No tipo basaloide, a gente tinha um epitélio espessado, com superfície lisa e relativamente plana, com células do tipo parabasal imaturas, atípicas, com numerosas figuras mitóticas e núcleos hipercromáticos aumentados. Já no verrucoso, era uma superfície ondulante, pontiaguda, né, com aquela aparência condilomatosa. Na histologia, com proliferação celular acentuada, e também numerosas figuras mitóticas e maturação anormal. Já na histopatologia, né, da vinha diferenciada, a gente tem lesões que afetam a camada parabasal e exibem formação de queratina. O epitélio é geralmente espessado e paraqueratóxico, com cristos alongados e anastomosados. As células anormais têm o citoplasma eosinofílico proeminente e estão confinadas à porção parabasal e basal dos fins de reticomposição, com pouco ou nenhuma atipia acima. Aí, aqui, só para complementar, é um quadrinho para complementar a questão das vias carcinogênicas, como eu falei, nas lesões intraepiteliais de baixo grau e alto grau, a gente tem como via o HPV, né, sendo as de baixo grau, o HPV 6 e 11, já no caso das lesões de alto grau, os subtipos oncogênicos, né, o 16, 18, 31, 33, e no caso do vinho diferenciado, a via carcinogênica é o líquen escleroso, principalmente naquela inflamação crônica, que podem levar a progredir para essas lesões. A progressão para a malignidade, como eu falei, do vinho diferenciado, tem aquele potencial bem maior, de 35%, e no caso das lesões de alto grau, 5%. Lembrando que as de baixo grau não tem potencial oncogênico. No caso da apresentação clínica, coloquei no geral porque, apesar de ter essas vias carcinogênicas e epidemiologia e fatores de risco um pouco diferentes, a apresentação clínica normalmente é similar, certo? Algumas pacientes, né, 40% são assintomáticas e a gente vai ter aquele diagnóstico quando está pesquisando uma lesão intraepitelial cervical, diagnosticou e a gente vai fazer aquela buloscopia
e pode acabar encontrando alguma lesão, certo? Mas quando eu tenho sintomas, o principal deles é o prurido vulvar, que é o prurido persistente que incomoda bastante a paciente. Pode ser também uma dispareunia superficial, né, quando o pênis entra em atrito, né, com a vulva, com aquela lesão. Posso ter ardor e também posso ter sangramento, no caso daquelas lesões mais ulcerativas. Aí aqui, falando um pouco da apresentação das lesões em si, eu não coloquei a lesão intraepitelial de baixo grau, que é aquela que a gente já conhece, aquele condiloma plano, aquelas verrugas, né, que a gente já conhece, e no caso da diferenciação de alto grau e do rim diferenciado, no caso das lesões intraepiteliais de alto grau, a gente pode ter máculas ou pápulas brancas, ou mesmo eritematosas ou acastanhadas, né? Pode haver coalescência e formação de placas também verrucosas. As lesões normalmente são multifocais e multicêntricas, e eu também posso encontrar não só máculas brancas ou eritematosas, eu posso ter lesões polimórficas, né? Encontrar ao mesmo tempo várias formas dessas lesões. Já no caso do rim diferenciado, normalmente as lesões são mais unifocais, unilaterais na vulva, certo? São lesões com centro único, pouco volumosas, têm áreas focais de coloração branco-acinzentada, formando superfícies ásperas, placas brancas ou nodulações. Alguns também podem evoluir com lesões ulceradas e sangramento. Aí aqui eu coloquei um pouco de cada uma daquelas lesões de alto grau, né? Como eu falei, podem ter placas brancas, outras podem ter placas eritematosas ou mesmo lesões acinzentadas, né? No caso, essa mácula marrom. Mas também posso encontrar, como eu falei, lesões polimórficas, como é o caso da figura esquerda, que tem lesões acinzentadas e placas esbranquiçadas, né? Já nessa da direita, eu tenho uma lesão, uma vinha diferenciada, com essas placas brancas acinzentadas. Aí aqui eu coloquei só para dar uma resumida, né? Uma tabela que tem no UpToDate, que ele compara as lesões de alto grau com a vinha diferenciada, então a gente vê que a faixa etária é bem diferente, né? Que as lesões interarteriais de alto grau são as mais comuns, 95%. Como eu acabei de falar também, normalmente são multifocais, né? Podem pegar várias áreas da vulva. Já a vinha diferenciada, ela normalmente é mais unifocal. Os fatores de risco, né? Resumindo, estão relacionados às infecções pelo HPV, tabagismo, imunossupressão, enquanto a de vinha diferenciada está completamente relacionada à inflamação crônica pelo músculo escleroso. Os sintomas são parecidos, como eu falei, o prurido, dor, dispareunia, normalmente de alto grau. Não tem sangramento, já bem diferenciado, pode ter ulceração e sangramento nas lesões. E aquelas características das lesões, né? No caso de alto grau, né? Eu posso ter placas brancas, eritematosas, pigmentares, e no caso da vinha diferenciada, normalmente são placas esbranquiçadas, leucoplásicas, e a localização também de alto grau, né? Está mais localizado próximo ao introito, e o risco de invasão, como eu falei, daquele potencial oncogênico, da de alto grau é bem menor, são apenas 5%, e da diferenciada 35%. E aí no diagnóstico, né, a gente deve pesquisar bem, né, conversar com a paciente, né, ter uma história clínica bem colhida, perguntar sobre os sintomas, se a paciente tem algum sintoma, se ela tem algum prurido, se ela percebeu alguma lesão. Às vezes as pacientes não se observam, né, ou não falam também dessas lesões. Perguntar sobre os fatores de risco, né, relacionados, sobre o tabagismo, sobre condições clínicas associadas à imunossupressão. Importante, né, conhecer as práticas sexuais da paciente, incluindo
contato genital, anal, oral, porque a relação vaginal não é o único meio, né, de transmitir o HPV. Também a gente deve perguntar, né, sobre alguma história de alguma neoplasia do trato genital inferior, se ela já teve algum diagnóstico de lesão intraepitelial no colo do útero, já que muitas vezes a gente acaba diagnosticando uma lesão intraepitelial da vulva. Quando a gente tem um diagnóstico, né, e vai pesquisar, vai fazer uma vulvoscopia naquela paciente com uma lesão intraepitelial do colo do útero, um estudo até fala que 60% das mulheres, né, com neoplasia intraepitelial, tanto da vagina quanto da vulva, normalmente ela coexiste com uma lesão intraepitelial do colo do útero, certo? Então, a gente sempre tem que pesquisar, perguntar, né, sobre esse histórico. Isso acontece porque o epitélio anogenital, ele é derivado embriologicamente da mesma fonte, né, que é a cloaca embrionária. Então, isso vai evoluir, né, com o desenvolvimento do colo do útero, da vagina, da vulva, do ânus, e até os 3 centímetros inferior da mucosa retal. Então, essa região, ela compartilha a mesma origem embriológica. Então, elas estão normalmente suscetíveis aos mesmos agentes que podem estar causando essa, essas lesões, né? Então, a gente tem que perguntar, né? E fazer um exame minucioso, um exame físico minucioso de toda essa região, certo? Fazer uma inspeção bem minuciosa da vulva, da virilha, da região ali perineal, né? Buscando alterações de cor, né? Massa, ulceração e alguma lesão visível, né? No caso, a vulvoscopia ela é indicada, né? Quando a gente tem lesões vulvar visível, ou mesmo quando eu não tenho uma lesão visível, mas eu tenho um sintoma persistente, né, de nível, no caso, a paciente está com aquele, eu não vejo uma lesão, mas ela tem aquele prurido vulvar que eu já tratei achando que eram outros causas e não melhorou, então devo lá fazer uma vulvoscopia, ou então também quando eu tenho uma citologia cervical anormal persistente, quando eu faço uma biópsia, não tem nenhuma alteração, devo pesquisar a vulva também. E no caso de qualquer lesão, né, visível, qualquer lesão suspeita, a gente deve fazer uma biópsia. No caso do tratamento das lesões, né, o tratamento da lesão intraepitelial de baixo grau é semelhante aos condilomas, né, que a gente já conhece, então não vou me deter muito aqui, que a gente já, já é um diagnóstico e um tratamento que a gente já tem bastante experiência, então preferi me deter mais na parte de alto grau e do bem diferenciado. Certo? As lesões de alto grau, a preferência é pela excisão local, certo? Já que vulvectomias são as lesões mais multifocais, aquelas lesões mais extensas, por ter um tratamento muito agressivo, né, que pode até causar um prejuízo na anatomia vulvar, certo? E aí a gente não quer isso, né? Os objetivos desse tratamento é impedir que progrida para um carcinoma escamoso, né? Mas a gente deve também pensar na preservação da anatomia e da função da vulva, certo? Então, assim, a excisão local, né? Apesar de que as teorias ablativas e os tratamentos tópicos também têm se mostrado bem eficaz, né? Então, assim, não existe esse tratamento é o melhor. Até porque a gente tem que avaliar vários critérios para tratar essa lesão, né? É o tamanho da lesão, se tem vários pontos da vulva, né? Se são multifocais, essas lesões se são multicêntricas, né? Se tem sinais de invasão. A idade da paciente é um fator muito importante, o estado geral, se ela pode passar por um procedimento ou não, se ela tem comorbidades. E também a disponibilidade dos recursos médicos mesmo. Nem sempre a gente vai ter um laser, nem sempre a paciente também vai poder comprar uma medicação. Além do que, a gente também tem que garantir o segmento dessa paciente. Então, a depender do se a gente consegue ou não acompanhar essa paciente, a gente vai decidir qual tratamento a gente vai utilizar, né? Como eu falei, tem-se preferência por essa excisão local, mas os estudos já mostram que a teoria ablativa e o tratamento tópico também têm bons resultados.
né? E a terapia ablativa eu posso fazer com 5-fluoracil, né? Com o ATA, com eletrocauterização e com laser de CO2, né? E o tratamento tópico eu posso fazer com o imiquimod e o cidofovir, né? O imiquimod é um imunomodulador tópico, né? Ele não tem atividade antiviral como o cidofovir, mas ele aumenta a capacidade das células responderem, né, a essas células killer para erradicar as células infectadas pelo HPV, né? Então, ele, no final, ele acaba produzindo uma imunidade antiviral, vamos dizer assim. Ele já é bem descrito para tratar os condilomas, né, as verrugas, como a gente já conhece, e várias diretrizes já europeias e americanas já usam até como primeira linha, ou no caso, inicia um tratamento, se eu não tiver uma boa resposta, aí eu, no caso, eu iria para esse exame. E o cidofovir é um antiviral já direto, né, e ele também tem creme, né, pode ser utilizado também como um tratamento tópico. Aí eu botei só uma tabelinha de comparação, né? Como eu falei, o imiquimod ele é uma terapia que pode ser iniciada como primeira linha, né? Ou segunda linha, em caso daquelas que eu não obtive resposta, ou mesmo como terapia combinada. Eu diminuo as lesões usando imiquimod, depois posso fazer a incisão cirúrgica. É uma opção segura e efetiva, né? E eu devo fazer uma avaliação colposcópica a cada 4 ou 6 semanas quando eu estou fazendo tratamento com imiquimod. No caso do ato e da eletrocauterização, eu só devo usar em áreas pequenas e não pilosas. O 5-fluoracil, né? Eu posso utilizar como uma terapia, né? Prévia ou adjuvante para fazer uma incisão depois, ou mesmo uma de manutenção, devendo não ser usada, né? Devendo ser usada só em áreas não pilosas, né? A desvantagem, às vezes, até o abandono do tratamento da paciente por conta de queimação, dor, inflamação, edema e até mesmo ulcerações, né, naquela área que eu usei essa medicação. O cidofovir, ele já se mostra tão eficaz quanto o imiquimod após 6 meses e também, também deve ser usado em áreas não pilosas, certo? O laser de CO2 deve ser usado em lesões únicas, pode ser usado em lesões únicas, multifocais ou mesmo em lesões confluentes. Lembrando que eu devo estender, né, esse uso uma margem de 5 a 10 milímetros e ele é capaz de destruir as células de toda a espessura do epitélio. A excisão local, quando ela é principalmente, né, utilizado quando eu não posso descartar uma invasão, então não devo fazer os outros tratamentos ablativos ou tópicos quando eu não posso descartar essa invasão. Lembrando também da margem, né, que deve ser retirada de 5 a 10 milímetros. E, além de tudo, a excisão local tem a super vantagem de ter aquela peça, né, para o histopatológico, que os outros tratamentos me impedem, né, já que são tratamentos ablativos e tópicos. Então, além de tudo isso, a questão da excisão, às vezes, é preferida por essa vantagem de eu conseguir tirar essa peça e fazer o histopatológico dela. Já no caso do vinho diferenciado, a gente não, como tem uma alta taxa de progressão, né, para malignização, a gente já faz preferência pelo tratamento cirúrgico mesmo, né, em vez de ablação ou terapia farmacológica, né, por esse risco de desenvolver um carcinoma invasivo. E aí a gente pode utilizar a modalidade local ampla ou da vulvectomia. Obviamente, a gente prefere a excisão local, né, como eu falei, para que a gente possa preservar a anatomia vulvar desse paciente, mas às vezes a gente tem lesões muito grandes, muito focais, que não podem ser tratadas com essa excisão local, a gente precisa fazer essa vulvectomia. Aqui também a gente deve usar uma margem de 1 centímetro, certo? E na questão da profundidade, se a gente retirar a epiderme, ela já é suficiente para o tratamento dessa vinha diferenciada. No caso do segmento, né, pós-tratamento dessas pacientes, lembrar, né, e estar atenta para que dos fatores de risco, né, para esses pacientes que podem ter doença recorrente, para a gente estar mais atento, né, lembrar das pacientes imunossuprimidos, aquelas pacientes que
portadoras de HIV, elas têm maior risco de recorrência da doença. Aquelas pacientes que têm lesões multicêntricas, multifocais também, e aquelas que a gente tirou e tinha uma margem positiva. Então, essas a gente tem que estar mais atenta e aqui tem o maior risco de recidiva, né? A porcentagem de 15% a 57%, a depender, como eu falei, desses fatores de risco. E a gente deve acompanhar semestralmente nos primeiros 5 anos e depois anualmente por toda a vida. Agora eu vou passar para as lesões intraepiteliais de vagina, certo? É uma lesão rara, certo? Porém, a gente tem aumentado o diagnóstico dessas lesões, né, nas últimas décadas. Por quê? Porque a gente pesquisando, né, o aumento da pesquisa do câncer de colo de útero, né, o rastreio das lesões intraepiteliais do colo de útero, a gente também tem avaliado melhor a vagina dessas pacientes, né, o uso mais expandido da colposcopia, a gente acabou aumentando esses diagnósticos, né, por conta mesmo da maior conscientização e pesquisa dessas lesões, né. No entanto, é uma lesão bem menos prevalente, né, do que as lesões intraepiteliais do colo e da vulva, né, e a definição é a presença de atipia de células escamosas, né, sem invasão. Como eu falei, é uma lesão bem rara, nos Estados Unidos, 0,2 a 0,3 casos em cada 100 mil mulheres. A idade média é de 43 a 60 anos. Os fatores de risco também são relacionados às infecções por HPV, imunossupressão e tabagismo. Né? Às vezes, pode estar associada a uma neoplasia prévia ou concomitante em outras partes do trato genital inferior, como eu falei lá da vulva também, né? Às vezes a gente já encontra com um diagnóstico, né, de lesão epitelial ou carcinoma do colo do útero ou da vulva. E, felizmente, também tem um potencial para evolução para câncer baixo, de 2 a 8%. Aí, aqui também eu coloquei a mudança na classificação, né? Antigamente, a gente tinha vai 2, que envolvia um terço inferior e 2 terços do epitélio, certo? E o 3, envolvendo mais de 2 terços do epitélio, e o carcinoma em si, que abrangia toda a espessura do epitélio, também estava incluso no tipo 3. Aí, a partir de 2012, também se modificou para lesões de baixo grau da vagina, né? E lesões de alto grau da vagina, certo? O diagnóstico. A maioria das pacientes também são assintomáticas, certo? Quando eu tenho sintomas, eu posso ter um sangramento transvaginal pós-coito ou um corrimento vaginal, certo? A maioria das lesões estão no terço superior da vagina, então toda vida que a gente vai lá avaliar, né, a importância e o diagnóstico, né, quando a gente vai avaliar o colo do útero, né, a gente avaliar aquele fundo de saco, aquelas regiões ao redor do colo do útero, até porque a maior parte das lesões vão se encontrar lá, certo? Lesões múltiplas ocorrem em mais de 50% das pacientes. E aí a gente, naquela avaliação colposcópica, né, a gente vai ver, após a aplicação do ácido acético, um epitélio granular elevado ou achatado branco, com bordas bem demarcadas e podem conter áreas de pontuação vascular. Utilizo o Lugol, né, para me ajudar a demarcar os limites dessas lesões, né, para a biópsia. E lembrar que eu sempre que eu encontrar, né, uma lesão suspeita, a gente tem que biopsiar. No caso aqui, como eu falei, né, na colposcopia a gente vai aplicar o ácido acético, né, e o Lugol, e aí a gente vai ver essas lesões acetobrancas, né, quando eu passo o Lugol a gente consegue ter uma demarcação melhor das bordas e vai me ajudar ainda mais na área de biópsia, certo? Lembrar daquelas pacientes, né, com pós-esterectomia, principalmente por NIC3 ou câncer, enfim, algum câncer de colo, a gente tem que avaliar, né, essa cúpula, né, também, que a gente pode encontrar essas lesões pós-esterectomia, né, com nível
No caso 3, nessa foto 3, a gente vê uma cicatriz vaginal de esterectomia com os achados que eu falei. No tratamento, né, das lesões intraepiteliais de vagina, como eu falei, as lesões de baixo grau, né, que é o antigo tipo 1, a gente mantém uma vigilância rigorosa, certo? Não precisa tratar, né? Posso manter uma conduta expectante, porque essas lesões, geralmente, elas regridem espontaneamente e elas não têm um potencial, né, para malignização, certo? 91% dos estudos mostram que elas curam espontaneamente. Se precisar tratar, eu posso usar o ácido cloroacético, certo? Já no caso das tipo 2 e tipo 3, né, são as de alto grau, a gente deve realizar uma excisão local, certo? Essa técnica de multifragmentação, ela tem uma ótima resposta, né, quando eu vou fazendo como se fossem múltiplas pequenas biópsias, e aí no final vou retirar a totalidade da lesão com essas múltiplas biópsias, e essa reação inflamatória que acontece, né, e essa esfoliação do epitélio, elas auxiliam na remissão da lesão, né? Evitar, né, também a vaginectomia quando puder, né? No caso, a parcial, que é quando eu tirar aquele terço superior, ou a total, já que ao fazer esse tratamento mais agressivo, né, eu também vou estar destruindo a anatomia da vagina e dificultando, né, a função sexual dessa paciente. Então, apesar do tratamento, né, de excisão, vaginectomia, parecer ter uma vantagem, a gente tem as desvantagens da questão mesmo da preservação da função sexual desse paciente. Então, por isso também os estudos começaram a avaliar, né, tratamentos tópicos, né, e tratamentos que eu pudesse melhor preservar essa anatomia. E aí eu posso utilizar a mão também do laser de CO2, né, do imiquimod e do fluoracil, mostrando aqui essa tabelinha que você vê que as eficácias são muito boas de todos os tratamentos. Então, ao longo do tempo, tem se preferido por esses agentes, né, tópicos locais, até porque ele tem uma boa cobertura, ele pega toda a região da vagina, né, até as dobras dos recessos. Então, pode ser hoje utilizado também como terapia de primeira linha para essas pacientes. Aí, naquelas que realmente têm lesões recidivantes ou que não tiveram boa resposta a esses tratamentos, aí a gente optaria por fazer a excisão local, certo? No caso do segmento, essas pacientes devem ser acompanhadas com citologia oncótica e colposcopias semestrais, certo? E após 2 resultados normais, eu posso voltar ela para o rastreio criminal. É isso. Obrigada. Camila, vamos lá. Excelente sua aula. Você vê que é uma aula, tudo que ela falou com referências bem atualizadas. Você vê que os trabalhos que ela trouxe são trabalhos bem recentes, 2018, 2020. Usou a nova terminologia, que é de 2012 para cá. Todas as lesões intraepiteliais, anogenitais, passou a ser seguida pela terminologia de Leste. E a ISSBD, que é uma referência quando a gente fala de vulva, a gente sempre tem que ter como referência a ISSBD, passou a adotar essa terminologia de Leste de 2015 para cá, abandonou aquilo de 21, 22, 23, lesão de bauenoide, basaloide, e adotou a terminologia de Leste, que é uma terminologia muito mais simples. Que o que ela quer é que a gente trabalhe com a lesão com potencial maligno e outra que não tem potencial maligno, que é lesão de baixo grau e lesão de alto grau. Tá? E em vulva, vocês viram que são 2 tipos de doença intraepitelial em vulva. É aquela doença que tem como via carcinogênica o HPV, que vocês viram, que é uma doença com potencial maligno pequeno, não tão grande, 3%
pode evoluir para uma lesão maligna quando não tratada. É uma doença que, por conta disso, o tratamento ele é mais conservador, ele te dá uma margem muito maior de opções terapêuticas, que vai desde excisão até tratamento conservador, um trabalho que a Camila apresentou aí, que foi um trabalho de 2020, apresentado agora, uma revisão, que ele mostrou a possibilidade de, a depender de você ter condição de seguir essa paciente, da faixa etária do paciente, nesses casos da lesões intraepitelial de alto grau, tendo como via carcinogênico o HPV, você poder até fazer um segmento conservador nessas pacientes, a depender do status imunológico, lógico, dessa paciente. E até o segmento dessas pacientes são segmentos mais arrastados. Existem diretrizes que nos orientam para fazer segmento desses tipos de lesões intraepiteliais. Diretriz europeia, diretriz americana. E essas diretrizes, elas mostram a diferença grande do segmento quando você está falando da doença HPV induzida, da doença de potencial maligno menor, e você vai comparar com o outro tipo de lesão intraepitelial, que é a não HPV induzida, que tem como a principal via carcinogênica o líquido escleroso. Você vê que o segmento delas são bem diferentes. Quando é HPV induzido, o segmento ele é mais arrastado, você pode fazer um intervalo maior. Quando você está falando das lesões intraepiteliais não HPV induzida, o segmento tem que ser mais rigoroso. Isso fica bem claro nas diretrizes. E lembrar que a lesão intraepitelial não HPV induzida é a principal via carcinogênica. Lógico que existem outras, mas o principal é o líquido escleroso, que é uma doença crônica, né, com uma origem imunológica, mas que, diferente da doença HPV induzida, ela é uma doença de mulheres mais velhas. Ela é mais comum na menopausa, o líquido escleroso. E vocês viram aí que o líquido escleroso, ela não disse, mas o líquido escleroso, ela vai, 3 a 6% vai evoluir para a lesão intraepitelial. Isso na fase inicial. Mas quando não tratada, ela é uma doença cumulativa progressiva. Quanto mais tempo de evolução da doença, vai aumentando o risco de evoluir para uma lesão intraepitelial, podendo chegar até a 60% ou mais por cento de evolução para a lesão intraepitelial quando não tratada. Então, por isso que é importante você tratar o líquido escleroso na sua fase mais precoce, tá? E que tem um potencial, uma vez lesão intraepitelial, o potencial de malignização, vocês viram que é 35%, é muito alto, né? O potencial de malignização da lesão intraepitelial, que é a VIN diferenciada, chamada VIN diferenciada, que é a VIN não HPV induzida, o potencial de malignização é muito alto, 35% é muito alto. Por conta disso, o tratamento é muito mais rigoroso. A literatura não nos respalda a fazer uso de nenhum método conservador, como imunomodulador, como segmento, jamais. O tratamento é excisional, tá? Enquanto que o tratamento da lesão HPV induzida, não existe concordância de melhor terapêutica, você tem um leque de condutas a ser tomada, como a Camila falou, a depender da extensão da doença, da idade da paciente, da sua experiência, da resposta ao que você está usando. O líquen, a lesão intraepitelial líquen induzido, ela sempre é excisional, por conta do potencial de malignização dela, tá? E quando você fala de vagina, embora a gente saiba que a vagina, ela divida com o colo do útero, a principal causa etiológica, que é o HPV, ela é muito mais rara. E por quê? Se a gente for pensar por que isso, é porque existe um detalhe importante no colo do útero que não tem na vagina, que é a zona de transformação, que é onde tudo se inicia. Como a vagina não tem zona de transformação, embora ela divida com o colo, o principal fator etiológico do HPV, ele não tem a mesma prevalência da lesão intraepitelial e do câncer do colo do útero, é muito raro. Tá? E que o tratamento ela abordou bem, né? Ela falou aí como tratamento em MIC-MOLD, mas lembrar que o MIC-MOLD, tratamento para lesão intraepitelial, para uso em mucosa, no caso da vagina, é off-label, né? A gente não tem um respaldo de trabalhos com consistência para você tratar com MIC-MOLD, são mais relatos de caso, mas que realmente pode ser usado em MIC-MOLD. E em relação ao 5-fluoracil,
na vagina, foi resgatado, o cicloracil foi muito usado, e foi muito usado no passado, foi abandonado por causa dos efeitos erosivos, inflamatórios erosivos que o cicloracil causava. Mas foi resgatado, até pensando em vagina, que é uma boa opção, principalmente naquelas lesões grandes que ocupam boa parte da vagina, que é difícil mais de fazer uma microfragmentação, é difícil de fazer um XL dessa lesão. Você pode usar o cicloracil, que são lesões muito comuns nas imunossuprimidas. Então, só tem que ser usado com prudência pelo profissional, né, não pode ser usado, não pode ser auto-aplicável como se fazia antigamente, mas que é uma opção muito boa. Vamos ver aqui mais, eu acho que agora a gente pode abrir para as perguntas, né, Ananias? Sim, alguém tem alguma dúvida? Perguntar a doutora Eliana, pode colocar no chat ou pode perguntar no áudio, fica à vontade. Se tiver algum interno que queira perguntar algo. Doutora Fátima, né, se quiser comentar alguma coisa também, fica à vontade. Ninguém tem dúvida em relação, por exemplo, a terapêuticas? Vocês sabem como é que faz? Bem direitinho, não tem nada, vocês estão tudo bem, a aula foi tão boa que deixou tudo muito claro? Pode perguntar pelo chat, se vocês tiverem inibidos, podem fazer pelo chat que a gente responde. Doutora Liana, na VAIN 1, a conduta é expectante ou depende do profissional? É expectante mesmo, realmente? A senhora faz isso? Só acompanha a lesão? Na lesão intraepitelial de baixo grau de vagina, lesão intraepitelial em toda a região anogenital, não é considerado lesão com potencial maligno, tá? Certo. Uhum. Então, é segmento. Lembrar que se for uma lesão... Esse segmento é de quanto tempo, doutora Liana? Normalmente, o clareamento do HPV, ele se faz em torno de 2 anos. Então, 2 anos. Né? Isso fala em termos de clareamento de HPV. Você segue por 2 anos, normalmente, né? Mas, se você tem certeza que coposcopicamente é uma lesão, o acompanhamento coposcópico se faz importante, porque vocês sabem que a coposcopia, ele tem critérios que nos faz avaliar se aquela lesão é lesão suspeita, uma lesão de alto grau, uma lesão maior ou uma lesão menor. Se a lesão está se mantendo com características pequenas, de acordo com os critérios da terminologia coposcópica de 2011, a gente está respaldado a continuar seguindo essa paciente, sem precisar fazer nenhuma intervenção. Mas também, se você quiser fazer uma intervenção, intervenções ablativas. Com ablação mesmo, destruir com o que você tem, ácido cloracético, cauterização elétrica, o que você tiver, se você não quiser seguir, mas você está respaldado a fazer seguimento, tá? Certo, então, certo. Ficar se mantendo. Certo. Obrigada. A mesma coisa com a vagina, a vulva, né? A mesma coisa com a vulva. Nada mais? Doutora Liana, como é que a senhora faz o tratamento para o líquen? Tratamento do líquen? Isso, há quanto tempo? O tratamento do líquen escleroso é feito com corticoide de alta potência, o clobetasol. É um tratamento que você tem que seguir, lembrar que é uma doença crônica, que você inicia com clobetasol de alta potência, mas você depois vai desmamar esse clobetasol, ou diminuindo a dosagem, ou passando por um corticoide de menor potência, tá? O que vai nos guiar a fazer esse desmame é a resposta da paciente, a resposta clínica da paciente, porque nem sempre você consegue uma resposta em termos de morfologia. Se você pega um líquido numa fase mais avançada, que já teve apagamento de pequenos lábios, você não consegue reverter isso, mas você consegue deixar a paciente assintomática. Então, quem vai ditar o momento de você começar a desmamar é a resposta clínica da paciente. Normalmente, eu começo a fazer todo dia, durante 15 dias, mando a paciente voltar e depois vejo se já posso começar a desmamar, para 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. E lembrar que essas pacientes têm que ser seguidas para sempre, porque é uma doença crônica, com potencial de malignização, tá certo? Existem outras opções,
que é os antivirais, como ela falou, o Cidoclovir, né, que é um antiviral, ou então Tracolinos também pode ser usado, né, em forma de creme também, mas o Tracolinos, ele, você toma de mão, você pode fazer a opção por Tracolinos quando ela não responde ao corticóide, que é uma coisa difícil de acontecer, tá, e com o Tracolinos, o que você consegue mais do Tracolinos é a melhora do prurido, a melhora clínica mesmo, mas a melhora de cromia da pele, você não tem muito com Tracolinos, tem mais com o corticóide, que é o clobetasol. Tem a porcentagem, doutora? A senhora manda manipular? 2%. 2%, né? Viu? Não, você está perguntando o quê? Percentagem de quê? Do clobetasol? Porcentagem do clobetasol. Ah, não, é 0,06%, viu? Certo. Manda manipular, né? Manda manipular, viu? Certo. E Tacrolimus, que é 2%, doutora? Tracolinos. Liana, tu manda manipular o clobetasol, é? Mando não, é porque ela perguntou, porque o clobetasol tem ofertado na farmácia, fácil. Pois não é isso, eu também eu faço o Clobex. Não, é só porque ela perguntou. Tá. E nem é Manda tão manipular. caro, não. Não é baratinho. O Psorex ou a forma mesmo, o similar dele. É porque às vezes a paciente pergunta, né, se pode manipular, só isso. Fatinha não quer dizer nada. Não, você já disse tudo, amiga. Concordo em todas as instâncias com você. Complementar. E aí, doutor Ananias? Ninguém mais tem pergunta?